Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você é aquela pessoa que duvida um pouco da própria capacidade? Que muitas vezes não tem motivação de fazer uma coisa nova porque você já acha que vai dar errado? Você acha que você não consegue muito fazer as coisas, que tem coisas que você não é tão bom assim? E às vezes fica até ansioso, nervoso, ou às vezes com algum medo de fazer alguma coisa e as pessoas notarem que talvez você não seja tão bom assim? Bom, esse vídeo é pra você. Eu quero te trazer algumas explicações sobre esse tema e quem sabe poder te ajudar nisso. Eu também vou falar sobre depressão nesse vídeo, mas eu vou explicar algumas diferenças mais pra frente. Você vai entender sobre isso. Então, bora pro vídeo. Como vocês podem ver, eu tenho um material aqui do meu lado que vai me ajudar nisso e também vai poder ajudar vocês. Então, vamos começar as explicações. Bom, já vamos começar a fazer essa diferenciação. Eu não quero que você se prenda aos nomes, transtorno depressivo maior, persistente. Não se prenda aos nomes. Eu quero que você se prenda àquilo que acontece com você no seu cotidiano, na sua vida. Muitas vezes, as coisas que eu vou explicar aqui podem ser parte de um quadro de depressão. Pode ser a parte de uma coisa um pouco maior. Então, falar que isso aqui são alguns sintomas de depressão é importante para trazer conhecimento para vocês. Eu entendo que se vocês têm esse conhecimento e sabem do que está acontecendo, se torna mais fácil de procurar ajuda. E depressão é uma coisa que é muito incapacitante. Então, é importante que a gente procure ajuda mesmo. Mas nem sempre a gente está falando sobre um quadro de um transtorno. Eu não tô aqui para ficar patologizando as coisas, para ficar tornando as dificuldades do dia a dia como se fossem transtornos psiquiátricos. Então, a gente vai falar sobre esses pensamentos, a gente vai falar sobre algumas coisas que podem estar acontecendo com você de forma isolada. Se muitas dessas coisas tá te trazendo muito sofrimento, muito prejuízo na sua vida, entre em contato com algum profissional para que possa te ajudar com isso, ou um psicólogo ou um psiquiatra. Mas foca nas pequenas coisas, foca nos pequenos passos que vai ser um pouco mais fácil para que você identifique esses pontos, mas também para que você busque uma melhora, busque algumas coisas que possam fazer sentido com você. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é sobre a base do nosso funcionamento na vida mesmo. Basicamente, na vida acontecem diversas situações, as coisas vão acontecendo. E quando você vê essa situação, você se depara com ela, você tem uma interpretação. Você vê aquilo e você tem um pensamento, você pensa alguma coisa. Esse pensamento, muitas vezes, eles podem trazer algumas coisas que trazem prejuízos para a nossa vida. Alguns pensamentos, eles de fato vão estar corretos. Mas muitas vezes, alguns pensamentos, eles podem estar distorcidos. E o que são essas distorções? Talvez o seu pensamento ele esteja enviesado. Talvez o seu pensamento ele esteja equivocado. A gente erra mesmo. Talvez a gente não tenha todas as informações para que a gente possa entender aquela situação da maneira correta. E também, muitas coisas, elas estão fora do nosso controle. Então, quando a gente tem um pensamento que ele não condiz com a realidade, mas a gente vê aquilo e vê como uma verdade absoluta, e a gente passa a agir de acordo com aquele pensamento, a gente passa a agir de algumas formas que elas podem estar distorcidas, trazendo esses prejuízos para nós. E é daí que vem os pensamentos distorcidos, ou as distorções cognitivas. Existem diversas distorções cognitivas, elas estão relacionadas a muitas coisas na nossa vida. Todo mundo apresenta um monte delas, e muitas vezes, socialmente, a gente é até direcionado para que a gente tenha essas distorções. O problema é que isso pode trazer muitos prejuízos e sofrimento para a nossa vida. E alguns quadros específicos, essas distorções, elas são muito comuns. Principalmente nos quadros de depressão e ansiedade. Por isso que quando a gente vai falar sobre esse tema, é um pouco difícil que a gente separe um pouco essas coisas. Porque tem alguns pensamentos que eles são muito depressogênicos, eles trazem muita gente para essas perspectivas que elas trazem um pouco de prejuízo, no sentido de a gente acha que não é capaz de fazer algumas coisas, ou às vezes a gente presta muita atenção nas coisas negativas. Inclusive, isso é um fator que ele é até um pouco biológico. Muitas vezes a pessoa que ela está sendo acometida ali pelo quadro da depressão ou por esses sintomas, às vezes existe um condicionamento dela prestar mais atenção nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Isso faz com que essas coisas negativas tenham um impacto muito grande na vida dessa pessoa, porque ela está prestando muito mais atenção nisso. Se torna algo muito mais frequente do que os reforços e estímulos positivos. Então a pessoa ela começa cada vez mais a achar que ela é incapaz, que ela não consegue fazer as coisas, que as coisas são difíceis demais, ela perde muitas vezes o sentido em algumas coisas da vida por conta dessa tamanha dificuldade. Mas muitas vezes isso vem de um filtro e de uma lente que está distorcida e que traz a gente realmente para essa negatividade. O primeiro que eu quero mostrar para vocês aqui no nosso material de apoio é o filtro negativo. É quando a gente foca em um único detalhe negativo e ignora todo o resto das outras coisas positivas das situações. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Eu recebi 10 elogios, mas aquele único erro prova que eu sou incompetente. É claro que muitas vezes a gente não pensa dessa forma deliberada, mas a gente pensa com as coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, às vezes você foi fazer uma entrevista de emprego que tiveram várias perguntas, ou você teve que fazer uma prova com muitas perguntas, você teve que fazer uma apresentação que tinham muitos temas. Então, muitas vezes, uma coisa ali talvez você tenha errado, uma coisa ali talvez você não tenha acertado ou você tenha esquecido, e outras coisas você acertou.
mas você foca excessivamente nesses erros. Putz, eu não deveria ter errado isso aqui. E aí, quando a gente foca muito nesses erros, muito nessas coisas que a gente não conseguiu fazer, a gente vai tirando a importância das coisas positivas. A gente deixa de ver essas coisas positivas e passa a ver a vida com um filtro muito negativo, trazendo a importância para as coisas negativas e deixando as coisas positivas de lado. E as distorções cognitivas, algumas delas são inclusive semelhantes. Não porque elas são necessariamente iguais, mas porque os nossos pensamentos eles direcionam a gente para alguns lugares muito específicos. Então a gente tem a segunda distorção cognitiva, que também é muito comum, que é a generalização ou supergeneralização, que é quando a gente transforma um evento negativo isolado em uma regra eterna de fracasso. Eu não consegui sair hoje, logo eu nunca vou conseguir melhorar. Isso é um exemplo, muitas vezes quando a gente tem um resultado negativo, a gente tenta fazer alguma coisa e aquela coisa é muito difícil, ou a gente tenta fazer alguma coisa, erra e as outras pessoas às vezes hostilizam a gente, culpam a gente, zoam a gente. Então, por conta dessas coisas, a gente acaba generalizando esse resultado negativo para todas as outras coisas. Então, se eu errei aqui, eu vou errar em todas as outras coisas. Se um resultado meu aqui foi negativo, então por que que eu acertaria na próxima vez? Se antes, quando eu errei, foi muito complicado de lidar com isso. Então, esse é um pensamento que ele vem na nossa cabeça de uma forma muito natural. Às vezes, uma pessoa, a gente recebe um convite, uma pessoa chama a gente para fazer alguma coisa, e imediatamente a gente já pensa, putz, eu não consigo fazer, não dá para mim fazer isso. Porque a gente tem esse pensamento de não dá para fazer, porque a gente já tentou e não deu certo. Às vezes a gente não estava pronto naquele momento. Esse tipo de situação ela pode acontecer. A gente pega essa regra, internaliza ela e generaliza, como se todas as outras coisas, ou pelo menos algumas outras coisas que estão relacionadas a isso, a gente não fosse conseguir fazer. Se você percebe essas coisas presentes na sua vida, se você percebe esses pensamentos, é muito importante que você vá anotando e você vai pensando sobre essas coisas, porque é importante refletir sobre esses temas para que a gente consiga buscar algum tipo de melhora. A próxima distorção cognitiva é o pensamento dicotômico, o pensamento 880, pensamento tudo ou nada. É quando a gente vê a vida em extremos. Se algo não for perfeito, é um desastre total. E o exemplo que eu coloquei é, se eu não for o melhor no que eu faço, então eu sou um fracasso completo. Então, se você não vai muito bem numa prova, então você é um fracasso completo. Se você não vai muito bem em alguma situação, então você errou tudo. Muitas vezes, quando a gente tem essas perspectivas muito negativas, a gente nos leva para muitos extremos. E os extremos, eles machucam muito a gente. Então, quando a gente pensa, ninguém gosta de mim, ninguém pode me ajudar, eu não sou bom em nada. Quando a gente coloca nesses extremos, ninguém, nunca, nada, assim, é um peso que é muito grande. Porque por maior dificuldade que a gente tenha, tem coisas assim que a gente consegue fazer. Tem pessoas sim que se importam com a gente. Tem coisas positivas sim que podem acontecer na nossa vida, por mais que elas sejam poucas. Então, quando a gente coloca essa perspectiva do nada, a gente nega essas outras coisas positivas. A gente aceita que tudo que gira em torno da gente ali é para esse lado da negatividade. A gente coloca um peso muito grande nisso. E como eu disse, somado a essas outras distorções, tudo fica mais complicado. Tudo tem um peso muito maior na nossa vida. Então, isso pode trazer alguns prejuízos e sofrimento para a nossa vida de uma maneira muito grande. Porque se eu acredito que eu não sou bom em nada, se torna muito difícil de eu conseguir buscar alguma coisa, de eu ter esperança em alguma situação, em alguma coisa que eu possa fazer. E a próxima distorção cognitiva que a gente tem é sobre a catastrofização. É quando a gente pensa que as coisas que vão acontecer, a gente não vai conseguir lidar com elas. Quando a gente pensa que as coisas que podem acontecer, essa previsão do futuro, é como se catástrofes fossem acontecer. Então, esperar sempre o pior cenário possível, sem evidências reais para isso. Se eu me sentir cansado amanhã, eu vou perder o emprego e acabar na rua. Às vezes, um pequeno estímulo, uma pequena coisa que a gente tem, aquilo tem um peso muito grande. Então, a gente coloca resultados catastróficos nessas coisas. Então, às vezes, se eu preciso fazer uma palestra e eu tô ansioso, eu tô nervoso com isso, eu penso que todas as pessoas vão rir de mim, que eu vou errar e vai ser uma catástrofe total, que vai dar tudo errado. Ou eu preciso estudar uma prova, eu preciso fazer uma prova, eu preciso me preparar para ela. Eu acredito que a prova vai ser um desastre, vai ser péssima, eu vou sentar lá e não vou conseguir fazer nenhuma questão. Então, quando a gente tem essa perspectiva da negatividade pro futuro, se torna muito difícil da gente conseguir nos colocar em movimento, da gente buscar alguma coisa, buscar uma melhora. Porque as coisas, elas têm cada vez um peso maior. Como você pode ver, realmente, as distorções cognitivas, elas, cada um, de certa forma, vai tendo uma função nesse processo. E elas trabalham de diferentes formas, mas muitas vezes dando um peso muito grande para que essa pessoa lide com a vida. E aqui a gente também tem a próxima distorção cognitiva, que já tem uma coisa mais relacionada ao nosso valor, a nós mesmos, que é a personalização, quando a gente atribui a si mesmo a culpa por eventos externos que a gente não controla. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa, a gente vê um outro resultado, a gente, sei lá, a gente vai em algum lugar e a gente vê uma pessoa brigando com uma outra, a gente acha que é por nossa culpa.
A gente vê alguma coisa acontecendo e uma pessoa ficando brava, ficando ruim, ficando triste. A gente pensa que é por nossa culpa. Às vezes um amigo seu não tá muito bem, você pensa, nossa, será que eu fiz alguma coisa? O que será que eu fiz? E às vezes a gente acaba agindo como se isso realmente fosse essa verdade absoluta. Então você realmente acha que fez alguma coisa, mas você não consegue ver nada, né, do que você pode ter feito, e você começa a se martirizar cada vez mais. Então essa situação ela vai ficando cada vez mais complexa, porque a gente atribui essas perspectivas negativas a nós mesmos, como se a gente fosse responsável por essas coisas. Então, o nosso valor ele vai diminuindo. Tipo, eu só atrapalho as outras pessoas, eu não ajudo ninguém, as outras pessoas se sentem mal quando estão perto de mim porque eu só trago coisas negativas, eu só trago pensamentos negativos, eu só trago situações negativas. Então, muitas vezes toda essa situação acaba trazendo esses prejuízos para a nossa vida, que pode, como eu disse, né, se amplificar cada vez mais. E a gente também tem a leitura mental, que é a próxima distorção cognitiva, que ela é super comum, muitas pessoas acabam fazendo isso, que é quando a gente acredita, né, o que as outras pessoas estão pensando. E geralmente é algo ruim sobre nós mesmos. A situação que eu coloquei é, eu sei que eles estão me julgando e rindo de como eu me pareço triste. Então, às vezes, você vê uma pessoa rindo de alguma coisa, você pensa, putz, talvez a pessoa esteja rindo de alguma coisa que eu fiz, ou tá rindo de mim. Ou às vezes você tá lá, uma pessoa ela acaba fazendo um pouco a cara feia e você pensa, putz, ela tá brava comigo, ela, sei lá, não gosta de mim. Ou às vezes você manda mensagem pra um amigo seu e ele não responde na hora, então você pensa, putz, será que ele tá bravo comigo? Será que ele tá chateado comigo? O que será que eu fiz? Então, essa leitura mental é quando a gente imagina o que a outra pessoa tá pensando, a gente pensa em alguma coisa que geralmente é negativa e a gente age como se aquilo fosse uma realidade absoluta, sem que a gente tenha todas as informações possíveis. Então, às vezes, essa outra pessoa ela fez alguma coisa na vida dela, aconteceu outra coisa na vida dela que não tem nada a ver com a gente, mas a gente acredita que aquilo está relacionado com a gente. O problema é que a gente fica mal com isso, isso realmente afeta a gente, e muitas vezes nem está relacionado com nós mesmos. A próxima distorção cognitiva é o raciocínio emocional, é quando a gente toma as nossas emoções como fatos concretos sobre a realidade. Eu sinto que nada vai dar certo, logo é uma verdade, nada dará certo. Muitas vezes, quando a gente está com algumas emoções negativas, como por exemplo ansiedade, tristeza, às vezes a gente sente aperto no peito, às vezes a gente sente desamparo, a gente precisa de ajuda, só que a gente não sabe muito como vai receber essa ajuda, então a gente fica um pouco em desespero com essas coisas. Só que quando eu penso no futuro e eu tô com essas emoções negativas dentro do meu corpo, às vezes eu acredito que o futuro vai ser negativo porque o que eu estou sentindo é desconfortável, é desagradável, é ruim. Então esse é o raciocínio emocional. Então às vezes por exemplo, eu tô me sentindo nervoso, portanto a minha entrevista de emprego, a minha prova, a minha apresentação vai ser uma coisa ruim porque eu tô me sentindo nervoso agora. Então eu uso esse raciocínio emocional. E a nossa próxima distorção cognitiva é a rotulação. É quando a gente coloca uma etiqueta rígida e negativa em si mesmo, em vez de descrever um comportamento. Eu errei um detalhe, vira, eu sou um idiota, eu sou inútil. É muitas vezes quando a gente atribui muitos adjetivos às coisas, principalmente a nós mesmos. A gente também faz isso com as outras pessoas, mas nesse caso aqui, principalmente nós mesmos. Então, se eu erro uma coisa, eu sou burro. Se eu erro uma coisa aqui, eu sou incompetente. Se eu erro uma outra coisa ali, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer alguma coisa direito. A gente atribui muito esses rótulos. Se alguma pessoa ela fez alguma coisa ruim comigo, então ela é uma egoísta, ela é uma irresponsável. Quando a gente pega toda uma complexidade de uma situação que envolve muitos pormenores e muitas circunstâncias e a gente reduz em apenas um adjetivo, a gente está sendo reducionista, mas muitas vezes a gente não consegue ter uma visão de como resolver a situação, porque a gente está resumindo toda aquela grande situação em uma única palavra. Isso às vezes acaba se tornando cada vez mais difícil. Então essa é a rotulação. E todas essas outras coisas, como eu disse, quando todas essas distorções cognitivas elas se conversam, a gente tem uma situação muito negativa. Porque a gente coloca muitas perspectivas de que a gente não vai conseguir ter um bom futuro e nem lidar com coisas do futuro, porque esse futuro é uma coisa às vezes negativa e que a gente não consegue fazer. A gente tem visões de que o passado a gente errou muito, de que a gente não conseguiu fazer muitas coisas e que a gente traz uma carga já negativa, e no presente a gente não tem vontade de fazer as coisas, a gente não tem vontade de se colocar em movimento, muitas vezes por conta desses pensamentos. Alguns deles estão relacionados a nós, alguns deles estão relacionados às outras pessoas, alguns deles eles estão aqui justamente para dar mais peso a outros, mas quando a gente vai colocando essas coisas nessa forma de rede, a gente percebe quanto prejuízo e quantas coisas negativas isso pode trazer para a vida de uma pessoa. E o pior, quanto isso pode tornar as coisas difíceis. Coisas essas que às vezes já estão difíceis, porque a gente vive num país que a realidade é complicada, que as coisas acontecem, coisas negativas acontecem, pessoas ruins existem. Às vezes a gente não está pronto para algumas situações. E às vezes a nossa interpretação sobre aquelas situações, elas podem ser nesse traço negativo,
E às vezes a realidade ela pode ser um pouco assim mesmo. Nem sempre esses pensamentos eles estão errados. Às vezes a nossa previsão sobre esse futuro talvez aconteça alguma coisa que realmente seja negativa, mas nem sempre é isso. Quando a gente faz isso, a gente acaba colhendo os prejuízos. Mas muitas vezes esses pensamentos, eles são construções, coisas que ao longo da nossa vida a gente foi condicionado a acreditar. Às vezes a nossa criação, as coisas que aconteceram com a gente no passado, as coisas que aconteceram com a gente na infância, faz com que a gente tenha algumas perspectivas sobre a vida que podem ser difíceis e podem atrapalhar a gente. E são justamente esses pensamentos distorcidos que, uns aqui, outros ali, às vezes não traz tanto prejuízo assim. Mas quando eles começam a fazer cada vez mais efeito na nossa vida, quando a gente começa a achar que essas coisas são realidades absolutas, a gente começa a entrar cada vez mais nesse ciclo de dificuldade que se torna realmente muito difícil de sair. E o que eu faço com isso, Iago? Bom, pensar de maneira mais flexível sobre as coisas da vida é uma coisa muito importante, inclusive é um dos objetivos da terapia. Inclusive, quando a gente pensa nessa maneira mais flexível, a gente passa a entender coisas que não estão no nosso controle, coisas que não estão relacionadas a nós, demandas que são mais do outro do que nossa. Porque fazer essa diferenciação do que é nosso e do que é do outro é uma coisa muito importante. E só é possível quando a gente tem cada vez mais autoconhecimento, entendendo quais são as nossas coisas e nossas questões. Porque quando a gente se entende cada vez mais, a gente tem mais segurança e menos inseguranças relacionadas às outras pessoas. Então se torna mais fácil e cada vez mais tranquilo da gente entender, inclusive, a nossa eficácia, coisas que a gente consegue fazer, coisas que a gente tem facilidade, dificuldade. Porque é muito importante que a gente tenha um pensamento que seja realista, realista com as coisas que acontecem na vida. Como eu disse, muitas vezes as distorções talvez elas não estejam completamente erradas. Talvez uma situação negativa ela pode sim acontecer na sua vida, mas isso não resume quem você é, isso não resume todas as coisas que você vai passar e todas as dificuldades e facilidades que você tem. Então tenta pensar nessas coisas que não estão no seu controle. Tenta pensar dessa maneira um pouco mais flexível. Quando vier uma coisa que traz muito prejuízo, muito sofrimento na sua vida, esses pensamentos, tenta pensar um pouco mais sobre eles. Tenta ponderar um pouco mais sobre eles e entender as coisas que talvez estejam te ajudando nisso e as coisas que talvez estejam te atrapalhando nesse processo. Eu entendo que talvez isso não seja uma coisa tão fácil de fazer sozinha. Quando um paciente está me explicando sobre as coisas da vida dele, isso é o tipo de coisa que eu fico de olho. Eu fico buscando também essas distorções cognitivas, além de outras coisas, é claro, para a gente entender o que pode estar acontecendo nessa vida. Então, quebrar esses ciclos, ele se torna cada vez mais fácil, é claro, se você tiver um profissional do seu lado. Então, se você percebe essas distorções cognitivas e precisa desse suporte, você pode entrar em contato comigo aqui embaixo, nos links aqui na descrição, que lá você entra em contato comigo e a gente conversa e vê o que pode estar acontecendo. Eu sei que às vezes a gente tem alguns pensamentos de que a gente não vai conseguir sair dessa situação, que as coisas estão muito complicadas, mas buscar essa ajuda é uma coisa importante e talvez você não consiga fazer isso todas essas coisas necessariamente sozinho, você não precisa lidar com todas as demandas sozinho. Por isso, às vezes, é importante que você tenha um profissional do seu lado para que possa te acompanhar nesse processo e te ajudar nisso de forma geral mesmo. Em busca de mais saúde mental, em busca de mais bem-estar. Eu produzo conteúdo aqui para a internet e trago saúde mental de forma gratuita em várias redes sociais. O link de todas elas estão aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários, você pode me mandar uma mensagem que a gente conversa sobre isso. Como eu disse, para entrar em contato comigo, todos os links estão aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se isso acrescentou coisas na sua vida, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu trago saúde mental dessa forma um pouco mais didática, mais simples, mais fácil. Como eu disse, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.